Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito nosso dia, abençoe essa quarta-feira, esse dia incrível que começa agora. Que seja um dia direcionado por Deus, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós todos os dias. Até aqueles momentos difíceis, os momentos de tristeza, eles também fazem parte do propósito de Deus de forjar o nosso caráter para que nós possamos viver aquela promessa que Ele colocou no nosso coração, as bênçãos do Senhor. E nosso devocional de hoje, ele traz a seguinte mensagem: integridade invisível, quando o céu vê o que os homens ignoram. Integridade é aquilo que você faz quando ninguém está vendo, mas que Deus vê. Você não faz para agradar ninguém, para ter reconhecimento do mundo, mas para agradar a Deus e pelo plano da vida eterna. E antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho na opção todas, para não perder nenhuma mensagem aqui todos os dias. E se você quiser e puder, eu quero que você curta esse vídeo, porque assim você ajuda a palavra a alcançar mais pessoas que vão ser abençoadas, edificadas, assim como nós também. E agora eu quero que também, se você tem fé, lógico, que você escreva aí nos comentários a frase do dia, a frase que nós declaramos a nossa fé, é um decreto no mundo espiritual. E a frase diz: Deus vê o que ninguém aplaude e vai me recompensar. Vou repetir para você escrever com muita fé. Deus vê o que ninguém aplaude e vai me recompensar. Amém? Vivemos tempos em que tudo precisa ser visto. As pessoas não fazem mais apenas por fazer, mas fazem para mostrar. Se ajudam alguém, gravam. Se oram, postam. Se entregam uma oferta, fazem questão de relatar. Em tempos de exposição, a virtude da integridade parece ter sido deixada de lado. Mas o reino de Deus segue firme em seus princípios imutáveis. E um deles é: Deus recompensa o que é feito no secreto. Jesus foi claro em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. E então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará publicamente. Não é sobre esconder-se dos homens, é sobre revelar-se para Deus. A oração no quarto fechado, o perdão que ninguém vê, a fidelidade que ninguém reconhece, tudo isso é registrado no céu. Deus está vendo, mesmo quando ninguém mais está. Quantas vezes você já foi honesto quando poderia mentir e sair ganhando? Quantas vezes você perdoou, mesmo sem receber o pedido de desculpas? Quantas vezes você foi leal quando todos estavam sendo oportunistas? Essas atitudes podem não gerar curtidas, elogios ou promoções imediatas, mas no reino de Deus elas movem céus, tocam o coração de Deus e escrevem a sua história com letras invisíveis, que um dia serão lidas em voz alta por ele. José, íntegro no fundo do poço, foi vendido pelos irmãos, acusado injustamente por uma mulher que mentiu sobre ele, e mesmo assim nunca abandonou a sua integridade. Na prisão, sem prestígio, sem testemunhas, ele continuou servindo com excelência. Poderia ter se revoltado, poderia ter se entregado à amargura, mas ele permaneceu fiel. E o que Deus fez? Deus o tirou da prisão e o colocou no palácio. E por quê? Porque José foi aprovado onde ninguém o via. A lição: quem é fiel no escuro será colocado por Deus para brilhar a luz. Davi também foi escolhido no campo e coroado no trono. Davi foi ignorado até pelo próprio pai. Enquanto os irmãos estavam na casa, se arrumando para o encontro com o profeta Samuel,
ele estava no campo cuidando de ovelhas. Um trabalho sujo, sem plateia, sem prestígio. Mas foi ali, no anonimato, que Deus o viu. E mais do que isso, foi ali que Deus se agradou dele. Quando enfrentou Golias, todos se surpreenderam com a sua coragem. Mas o que eles não sabiam é que Davi já tinha vencido o leão e o urso, no secreto. Deus o ungiu porque ele já era fiel mesmo sem unção aparente. E a mulher que ungiu Jesus, sem nome, sem título, sem fama, apenas um vaso de alabastro e um coração quebrantado. Ela entrou no meio de homens orgulhosos, ignorou o julgamento alheio e entregou o melhor que tinha aos pés de Jesus. Simão, o fariseu, julgava o ato, mas Jesus respondeu: o que ela fez será contado onde o evangelho for pregado. O céu registrou algo que os homens quiseram apagar, porque o céu enxerga o que o orgulho humano tenta esconder. Imagine um prédio luxuoso, com fachada imponente, vidros reluzentes e decoração de revista. Mas o alicerce está mal construído. Não se vê, mas é frágil. Um tremor e tudo cai. Assim é a vida sem integridade. Por outro lado, pense em uma casa simples, sem ornamentos, mas com uma base profunda e sólida. Ela resiste às tempestades, porque o que sustenta não é o que se mostra, é o que se constrói no secreto. A sua integridade é o alicerce da sua vida. Sem ela, o sucesso vira vaidade, e com ela, o anonimato vira promoção. Hoje você pode estar se perguntando se vale a pena continuar fazendo o certo. Talvez ninguém te agradeça. Talvez os desonestos pareçam prosperar. Talvez os que te traíram estejam rindo enquanto você ora chorando. Mas escute com atenção. Deus está vendo e Ele está dizendo: eu vejo em secreto e eu recompenso tudo no tempo certo. A integridade é o solo onde Deus planta as promessas. Não tente colher antes da estação. Continue sendo fiel, mesmo que doa, e continue honrando, mesmo que ninguém veja. Continue dizendo não àquilo que o mundo inteiro está dizendo sim. Porque o céu está escrevendo sua história com letras que só os justos entendem. Amém, amém e amém. E a Bíblia já nos diz que a porta para seguir Jesus, para andar em obediência, ela é estreita. E a outra porta ela é larga, então é muito fácil. É muito fácil seguir o que o mundo quer, o que o mundo acha que é certo, o que o mundo aprova. E quando você decide andar em obediência, fazer o que é certo, fazer o que agrada a Deus, vai parecer que você está na contramão, que você está na contramão do mundo. Então que nós possamos, com esse devocional, refletir que nós devemos dizer não para aquilo que agrada ao mundo, para aquilo que é reconhecimento para o mundo, e dizer sim apenas para aquilo que agrada a Deus. Amém? Vamos orar? Ore junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, ó Senhor, Tu és o Deus que sonda os nossos corações, Pai. Nada escapa aos Teus olhos. Tu vês, Senhor, as decisões que tomamos quando ninguém nos observa. Tu vê, Pai, as lágrimas que caem no travesseiro, o perdão que foi liberado em silêncio, a escolha pela verdade quando era mais fácil mentir. Senhor, nos fortalece para que nós permaneçamos fiéis no escuro. Nos dá coragem para sustentar um caráter íntegro, mesmo sem reconhecimento, Senhor. Nos livra da necessidade de aplausos e nos dá prazer em simplesmente agradar a Ti, Pai. Que o nosso nome não esteja nos palcos dos homens, mas nos livros do céu. Que o que somos no secreto seja o que Te agrada, Pai. Que a nossa integridade atraia a Tua presença. Recompensa, Senhor, não com riquezas que o tempo corrói,
mas com a tua companhia e a tua paz. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia lindo, direcionado por Deus. E antes de sair, envie esse devocional para alguém que precisa dessa palavra, precisa dessa mensagem. Você vai ser um canal de bênção de Deus e ainda vai ser mais abençoado. Amém? Amanhã, se Deus quiser, nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.